E aí Deus me fez cair no sono profundo. Eu nunca tinha dormido, acho que durante aqueles 3 meses que eu tava naquele hospital, eu nunca tinha dormido um sono tão profundo. Eu simplesmente amamentei o Isaac, ele dormiu e eu dormi. Peguei no sono. Foi exatamente uma batalha, né? Em que eu não sabia que eu ia me tornar uma outra pessoa. Literalmente, literalmente. Existe uma Rose antes e existe uma Rose depois da minha gestação. A força que a gente tem, se você não estiver na presença do Senhor, você fazia tudo normal. Assim, eu não tinha nada assim anormal que apontasse que mais pra frente a gente iria ter surpresas. Enfim, quando eu completei 28... Sejam bem-vindas ao nosso primeiro episódio de Flor de Mãe! Saiu do papel, Rose. Amém. Meu nome é Sani. Meu nome é Rose. E a partir de hoje vocês vão estar acompanhando conosco esse novo projeto que nasceu no nosso coração há mais ou menos um ano. E desde então nós temos orado ao Senhor para que eles venham nos capacitar e fazer com que isso desse certo. Então vocês vão acompanhar mães atípicas que estaremos trazendo aqui no nosso canal para dividir, compartilhar conosco suas experiências, desde o diagnóstico até a superação, porque sabemos que há uma luta por trás disso. Então a gente vai querer trazer essas mães para elas, além de trocar experiências conosco, né? Falar como Deus também ajudou e capacitou elas nesse processo. E hoje, no nosso primeiro episódio, teremos a história da Rose. Ela é uma amiga querida de muitos anos. Eu acompanhei de perto, né, todo esse processo dela, da maternidade, né, Rose? Sim. Mas hoje ela vai compartilhar conosco a história dela. No segundo episódio será a minha história. E a partir do terceiro episódio nós traremos aqui mães para também contarem suas histórias emocionantes para nós. Verdade. Então vamos lá, Rose, fala pra gente como que começou tudo, como que foi o planejamento da gravidez. Bom, planejamento na minha gestação. Vou partir do princípio, né? Nada mais justo pra gente entender um pouquinho toda a história, até mesmo porque toda a transformação que houve desde então, né? Desde a minha gestação até a minha transformação, até mesmo espiritual, minha conversão, porque tudo é interligado uma coisa na outra. Então, sou casada há mais ou menos aí 14 anos. E eu sempre sonhei em ser mãe, né? Foi um sonho meu. Eu acho que desde pequenininha eu sempre me lembro assim de orar muito a Deus e pedir para que Ele me tornasse mãe. Era uma coisa que é um desejo do meu coração que nasceu comigo. E eu me lembro muito bem também desse detalhe, que eu orava ao Senhor para que Ele me desse uma gestação gemelar. Eu falava, Deus... Ah, você pedia isso? Pedia. Eu sei, assim, eu me recordo assim de várias flashes, né, de orar muito a Deus e falar para Ele assim, que eu seja mãe, mas eu quero ser mãe de gêmeos, eu quero ter esse privilégio de gerar duas vidas, né? E eu orava muito desde então. E conheci meu esposo, né, namoramos, namoramos. E nessa época você não era cristã, né, Rose? Não era cristã, né? Ainda não tinha tido esse encontro com Deus. Meu esposo também não. E a gente namoramos, casamos e já começamos a pensar em ter filhos. Porém, né, eu tinha no meu coração que eu queria primeiro conseguir bens materiais, né? Pensava em primeiro ter minha casa, ter meu carro, ter minha moto, enfim, terminar meus estudos. A gente era muito novo, isso, né? Nossa, eu era uma coisa... Aí Deus já prova a gente, né? Já mostra que a gente não tem controle de nada, né? De nada. Eu falava assim, não, Deus, eu primeiro quero ter minha casa, ter meu carro, ter minha moto, terminar minha faculdade, uma coisa que também é um sonho que ficou para trás. E seguimos a vida assim. Morei de aluguel há muitos anos, morei mais ou menos 8 anos de aluguel. E eu tinha esse desejo de primeiro comprar minha casa para depois conseguir, né, ter uma gravidez, enfim, ter uma estabilidade, né? E assim foi acontecendo as coisas, a gente foi trabalhando. E aí eu me recordo que quando a gente começou a planejar para comprar a nossa casa, a gente começou a planejar, enfim. E aí portas foram se abrindo, né? Deus foi colocando pessoas no meio do caminho para nos ajudar. Porque também ali já começou o nosso processo, né? Porque quando a gente começou a comprar a nossa casa, foi o período quando a gente começou a conhecer a Cristo, né? A gente começou a frequentar a igreja e assim foi. E eu orava muito pro Senhor, Senhor, me dá uma casa, eu preciso de uma casa e tal. E aí eu lembro que a gente procurou várias casas, nada deu certo.
Só um corte aqui, gente. Eu conheci a Rose nessa fase da vida dela, tá? A partir daí foi onde nós nos encontramos, Sim. né? E aí eu orava muito ao Senhor e aí nenhuma casa dava certo. E aí eu lembro que um corretor específico falou, tem uma casa assim, assim, assado, vamos lá ver, vamos. E aí quando a gente chegou, a gente se encantou naquela casa. E a gente falou assim, é essa. Só que a gente não tinha o dinheiro da entrada. A gente só tinha um sonho. E aí Deus foi colocando pessoas no caminho, enfim. Acabou dando tudo certo nessa casa. A gente conseguiu comprar. E no dia que a gente fez a assinatura da casa, a gente chegou em casa e eu me dei conta que a minha menstruação tinha atrasado. E aí eu falei assim, nossa, minha menstruação tá atrasada e tal. Falei, vou fazer um teste, né? Na verdade, assim, no meu inconsciente era euforia por conta da compra da casa, tudo que tava acontecendo, né? Deveria ter atrasado a menstruação, não. Mas ali eu já estava grávida, sem saber. E aí fiz o teste, deu positivo. Não contei de imediato pro meu esposo, esperei um tempo, fiz uma surpresa pra ele, enfim. E na primeira ultrassom que a gente foi fazer, eu fui fazer sozinha, porque ele não pôde ir comigo. Na primeira ultrassom, a gente já conseguiu ver que era gemelar. E ali, pra mim, foi a prova de que Deus escutou minhas orações todos esses anos. E eu tava incrédula, sem acreditar. Enfim. Vocês já tinham começado a ir pra igreja nessa fase? Já estávamos indo pra igreja. Já tínhamos nos membrado na igreja também. E ainda não tínhamos nos batizado. E aí eu lembro que eu liguei pro meu esposo, aos prantos dentro do carro, chorando, falando pra ele, é gêmeos, é dois. Nem ele acreditava. Ele também tinha esse desejo de ter gêmeos ou não? Era um desejo que era só seu? Era um desejo meu. O desejo dele era ser pai. Agora, se fosse 2, 3, quantos viesse... pra eles é fácil, né? O desejo dele era só ser pai. E aí, enfim, comecei todo o pré-natal. Foi tudo muito bem. Minha gestação, assim, inteira, assim, eu não tive intercorrências. Pelo contrário, eu trabalhava, você me conheceu naquela época, então subia, descia escada, eu fazia tudo normal. Assim, eu não tinha nada assim anormal ou que apontasse que mais pra frente a gente iria ter surpresas. Enfim, quando eu completei 28 semanas de gestação, que são 6 meses, eu comecei a planejar o chá de bebê. Né? Começamos a planejar e tal. E aí no sábado, dia 17 de novembro de 2018, tava planejando as coisas do chá, deixei tudo prontinho, o chá seria no dia 18 de novembro, que seria no domingo, deixei tudo organizado na casa da minha sogra, peguei o carro e tava indo pra casa. No meio do caminho, minha bolsa estourou. E eu estava com minha afilhada no carro, a minha comadre estava comigo, mas ela estava de moto mais à frente, eu estava no carro sozinha com a minha afilhada. E aí eu senti aquele líquido saindo, aí eu falei, não acredito. Né? Mas consegui manter a calma, cheguei até em casa. E durante o dia você não teve nenhuma dor? Nada, nenhuma dor, tudo normal, tudo fluindo bem. Aí eu cheguei em casa, aí falei pra minha comadre, eu falei assim, minha bolsa estourou. E aí foi aquela correria, aquele desespero, liga pro meu marido, liga pra não sei quem. Enfim, eu acho que em 5 minutos minha casa já tava cheia de gente. E assim, um detalhe, realmente a gente não tem controle de nada, porque eu lembro muito bem que na época eu fiz o convênio, eu falei, eu quero ganhar no melhor hospital da cidade, não quero pro SUS, não sei o que, aquela coisa toda que uma mãe de primeira viagem, aqueles sonhos que você idealiza que você fala assim, você não tem controle de nada da sua vida. Sim. Não era pra nada sair do lugar, né? Pois era pra ser tudo perfeito. Sim. E aí, o que aconteceu? Meu marido pegou o carro, nós fomos junto com a minha cunhada no carro, e no meio do caminho comecei a sentir muitas contrações, mas muitas contrações. E eu falei pro meu marido assim, não vai dar tempo da gente chegar em Santos, que eu iria ganhar em Santos, eu moro na Praia Grande. Falei assim, para no primeiro hospital que você vê. E ele parou no hospital aqui da cidade, Irmã Dulce. E ali eu já dei entrada na emergência, e ali eu já fiquei. A médica já falou assim, não, você já está em trabalho de parto. Então assim, não tinha nem como eu chegar até Santos, eu não ia conseguir. E foi tudo muito rápido. Eles começaram a me preparar para a sala, que seria um parto cesárea, né, por ser gêmeos. Mas não deu tempo nem do anestesista chegar na sala. Eu já estava toda preparada, a equipe já estava preparada, esperando o anestesista, e aí eles começaram a nascer. Nossa, eu não sabia dessa parte. Pensei que você ainda tivesse conseguido chegar no centro cirúrgico, tudo certinho. Não, foi tudo muito, muito rápido mesmo, questão de segundos, da hora que eu cheguei até a minha internação. E primeiro nasceu a minha filha,
a Maria. Ela nasceu com 900 gramas e não escutei o chorinho dela, né? Na verdade, foi ela que estourou a bolsa. Ela já estava na posição de nascer, né? Uhum. E aí ela já nasceu, já tiraram ela, não cheguei nem a vê-la. E aí meu filho nasceu um pouquinho depois, né? Segundos depois. E aí eu lembro ainda que a médica olhou, aí a anestesista chegou depois, aí a médica ainda falou assim, pode voltar, não deu nem tempo, o neném já nasceu. De tão rápido que foi. E aí o Isaac depois nasceu, logo na sequência. E a Maria nasceu 00:08, o Isaac nasceu 00:10. Então foi bem segundos de diferença. E aí os dois já foram pra UTI, eu lembro que o pessoal perguntava, tá tudo bem, e ninguém me respondia nada. Você estava com 6 meses, né? Eu estava com 6 meses de gestação. E como eu já tenho uma sobrinha que ela nasceu também num parto muito prematuro, eu sabia que ali iniciaria uma luta pela vida, né? Enfim, os dois foram já pra UTI e me recuperei e tal, fui pra sala. Fiquei ali, né, naquela noite, e na madrugada que eu consegui ir vê-los. Muito pequenininhos, o Isaac nasceu com 1,75 kg, os dois com 30 centímetros. E ali eu vi que ia começar o meu grande processo pela vida. E ali eu permaneci com eles, literalmente, não consegui sair dali. Eu praticamente morei os 3 meses dentro do hospital com eles, né, cada um em uma incubadora. Ficava ali vigiando um e outro. Engraçado, desculpa te cortar rapidinho, que assim, quando a gente planeja, né, gravidez, a gente jamais, assim, pelo menos até então, né, quando é a primeira gravidez, quando é pra planejar um segundo, sim, bate esse medo, mas a gente jamais se imagina numa situação dessa, né? Então, assim, é como se, por mais que você tivesse planejado tudo certinho, a última das hipóteses seria você ficar os seus próximos 3 meses dentro de uma UTI, né? Sim, exatamente. Então eu vou falar engraçado, mas não é a palavra. Sim. Talvez eu não esteja colocando a palavra certa, né? Mas o engraçado é que Deus, ele faz com que a gente, ao mesmo tempo, tenha esse choque, né, de realidade, mas nasce junto com esse choque uma força que você, no caso até o segundo passado, você não tinha, né? Então você à tarde arrumando o chá de bebê, você talvez não soubesse a mulher que ia nascer à noite, né? Porque ia nascer uma nova Rose à noite junto com aquelas crianças, né? Que eu acredito que, né, você vai contar mais, mas é um marco, né? Assim, a Rose antes dos filhos e a Rose pós nascimento do Isaac e da Maria, né? Sim. Continue. Eu já vou chorar, gente. Tem lencinho aqui, ó, Rose. É isso. Ali começou a travar uma batalha, né? Em que eu não sabia que eu ia me tornar uma outra pessoa. Literalmente. Existe uma Rose antes e existe uma Rose depois da minha gestação. A força que a gente tem, se você não estiver na presença do Senhor, você não consegue. Porque hoje eu me vejo, hoje eu falo assim, meu Deus, como eu consegui? Porque eu não sei como eu vou conseguir. E eu acredito que Deus realmente preparou todas as coisas, porque se eu não tivesse naquele momento, estando ali, ter conhecido Jesus e ter começado a caminhar com ele, estar num propósito de conhecer cada vez mais a palavra, meu esposo também, e a gente entender que ele é o dono de tudo, né, que ele que tem o controle de todas as coisas, eu não teria conseguido. E eu falo assim, meu Deus, só o Senhor mesmo para sustentar, porque você imagina você gerar, eu acho que toda mãe pensa em uma gravidez perfeita, de ir para o hospital, de ganhar seu filho e de sair com seu filho, né, nos braços. E não foi o meu caso, né? Eu saí com uma metade do meu coração, a outra metade, infelizmente, eu tive que entregar de volta para Deus. Então, conta pra gente, ali, Rose, como que foi, né? Foi a batalha, 6 meses, começamos a nossa batalha, eles tiveram tudo que vocês podem imaginar, assim, todos os diversas infecções. O Isaac, ele teve um sopro no coração, que depois, graças a Deus, mais pra frente fechou. Ambos tiveram enterocolite necrotizante, que é um assunto pouco falado também. Eu acho que começaram a falar um pouco agora, mais recente, por conta do filho da influencer VTube que passou por isso. O caso dele, na verdade, foi até um pouco raro, né? Porque geralmente se dá por crianças prematuras. E o caso do bebê dela foi uma criança termo, né? Que a gente fala.
Então, assim, é uma coisa pouco falada, mas que está muito presente na prematuridade. E esse é um dos principais causas que leva mais à morte, né, da criança. Os dois tiveram então, isso? Os dois tiveram, os dois. A Maria, ela, com 10 dias de vida, ela precisou passar por uma cirurgia. A enterocolite, ela é uma necrose que ela dá na parte do intestino, porque o intestino da criança não está completamente formado, né? Então, ela ficou sem se alimentar, não poderia se alimentar com leite materno, né? Passado sondas, enfim. E ela precisou ir para cirurgia, porque o caso dela já era muito grave, a barriga distente, a barriga bem meio abaloada, que a gente fala, né? E ela precisa fazer a cirurgia, não tem outra situação que você consiga fazer. E nessa cirurgia, os médicos já tinham deixado bem claro que ela poderia não voltar, né? Por conta da prematuridade, ela era muito baixo peso e todas as intercorrências que já tinha passado. E assim, ela foi muito forte, porque ela lutou muito até o último segundo. E ela voltou da cirurgia, mesmo com 10% do intestino, porque ela tirou 90% do intestino. Nossa. E aí já... pela medicina é incompatível com a vida, né? Falta de nutrientes, enfim, várias situações, né? Hoje existe somente um hospital, eu acho que aqui no Brasil, que é o Hospital Menino Jesus, que ele é referência em reconstrução do intestino. Então a gente ia ter que mudar para São Paulo, enfim, várias situações para conseguir tentar fazer essa reconstrução, né? Para ela ter uma qualidade de vida melhor. Ela teve sangramento intracraniano, que é quando evolui, né, para hidro. Então, o dela foi para grau 3. O do Isaac, ele teve também, foi para grau 2. E Isaac também teve a enterocolite, porém o dele não evoluiu, né, para algo pior. A gente conseguiu, com um dreninho, tirar toda a sujeira que fica no intestino. Mas ambos lutaram muito pela vida. Quando um ficava bom, o outro piorava e assim vice-versa. E o que passava na sua cabeça nesse processo, Rose? Porque assim, você tinha um ali que aparentemente, né, estava evoluindo. A Maria indo para um estado mais menos desejado, né? E a sua cabeça na hora, o que passava? Você falava, você acreditava que Deus realmente ia restaurar a vidinha da Maria? Você, em todo momento, você só orava, só se via orando? O que você fazia para te dar esse ânimo nessa fase? Orava, sem cessar, né? Eu lembro que muita gente não sabia nem no hospital, mas toda a troca de plantão era 7 horas da noite, eu ia pro banheiro do hospital, me trancava lá, me ajoelhava ali e orava. Ali era o meu momento com Deus. Então, ali eu começava, todos os dias eu orava. E hoje eu costumo falar que eu orava errado. Porque eu orava, como acho que toda mãe, para que Deus restaurasse a saúde dela, principalmente, e que eu pudesse sair dali com os dois no colo, né, nos braços. E eu orei por muito tempo, assim, muito tempo. E aí, só que a gente começa a entender que até um não de Deus é uma resposta. O não pra gente é o sim de Deus. Né? Então, eu começava a orar e falar, Senhor, eu quero sair daqui. Eu entrei com os dois na barriga, eu quero sair daqui com os dois no colo, né? E ali eu via só a evolução do Isaac. Isaac ia evoluindo, ia ficando melhor, cada vez mais melhor, e aí a Maria só ia piorando. E eu não aceitava aquela situação. Falava assim, não aceito, né? Se o senhor me deu os dois, o senhor vai deixar eu levar os dois embora para casa. E, enfim, fiquei ali, né, durante todo esse período do lado deles, não ia para casa. Dificilmente eu conseguia ir, eu acho que esporadicamente, quando era para resolver alguma coisa, que, né, o meu marido às vezes não conseguia resolver, eu tinha que ir. Mas eu literalmente morei dentro de uma UTI durante 3 meses junto com eles. E aí chegou a alta do Isaac. O Isaac recebeu a alta da UTI e foi pro parto, né? Ele foi evoluindo. Detalhe, teve uma situação que ali eu vi muito a mão de Deus, que foi quando o Isaac ele estava com a enterocolite também. Só que, além da enterocolite, o Isaac teve uma condição e o próprio corpo dele, a própria linfa, né, começou a produzir um líquido que ninguém sabia o que era. E a barriga dele começava a distender. Um líquido no intestino? Um líquido no intestino. E ninguém sabia o que era. E exames não mostravam o que era também. E foi quando ele ficou bem grave também.
E aí eu lembro que nesse dia eu fui pro culto à noite, meu marido me chamou, eu não queria ir, eu falei, não, vamos, né? E fomos pro culto e eu falei pra Deus assim, eu falei, Senhor, que o Senhor venha mostrar o que tá ali encoberto, né? Que algum médico, alguém passe ali e veja a situação do meu filho e que algo ali aconteça. E aí, pra minha surpresa, quando eu cheguei no hospital, eu lembro que uma enfermeira chegou assim pra mim e falou assim, olha, vem ver o que teu filho aprontou. Eu nunca me esqueço dessa frase. E aí, o coração de mães, você já acha que é algo ruim, né? Porque quando a gente saía e voltava, a gente já achava que algo ruim tinha acontecido. E aí, quando eu cheguei, a barriga do Isaac, que estava enorme quando eu saí, ele estava totalmente normal, a barriga dele tinha murchado. Nossa. E aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, passou uma cirurgiã e ela viu o Isaac, enfim. E ela fez um procedimento, ela falou, não, tem algo aqui errado, fez um procedimento, colocou um dreno nele, que é o dreno de Penrose, que se chama. E ali saiu, disse que lavou o leito onde ele estava, um líquido branco. Meu Deus. E aí, mais pra frente, foi pra perícia, pra biópsia, né? E aí foi constatado que o próprio corpo dele estava produzindo esse líquido. Nossa. Então, assim, é algo... Ali eu vi a mão de Deus, assim, Deus falando pra mim, sim, calma que eu estou contigo, eu estou te ouvindo. Sim. Enquanto você buscava Deus, ele cuidava... Sim, de todos os detalhes. Todos os detalhes. E aí, chegou o momento da alta do Isaac pro quarto, né? Ele saiu da UTI, chegou no quarto, ficamos ali, né? Tive uma grande amiga chamada Kathleen, que foi que me deu todo um apoio emocional, porque você se sente sozinha, né? Você se vê dentro do hospital, você vê várias mães, mas é cada uma com a sua particularidade, né? Sim. E aí você se vê muito sozinha. E é muito solitário viver dentro de uma UTI, né? E ali quando a gente consegue criar laços é o que te fortalece também. E aí a gente ficou juntas no mesmo quarto, e uma ajudando a outra. E aí eu lembro que quando eu já estava perto, né, próximo da minha filha falecer, eu lembro que a pastora, né, da igreja onde eu congrego, a pastora Roseli, ela me ligava sempre, assim, eu quero deixar muito claro que foi fundamental o apoio que eu tive da igreja, porque em oração, e sempre tá ligando, perguntando se a gente precisava de algo, então esse era um acalento, sabe, um carinho que a gente recebeu, que ajudou muito, fortaleceu a gente mais ainda. Porque se não fosse isso, a gente já tinha desistido, né? E vocês, Rose, estavam em processo de conversão ainda, né? Vocês já tinham, né, aceitado a Cristo, mas vocês ainda estavam... Não deu muito tempo, né, de vocês pensarem... E se talvez a igreja não tivesse se posicionado como a igreja que vocês congregam se posicionou, talvez fosse tudo diferente. Exatamente. Porque ia ser a primeira situação que vocês iam se ver perdidos e só tendo a Deus, mas ao mesmo tempo pensando, posso contar com quem, né? E se a igreja assim, se isenta dessa fase da vida de vocês, assim, a gente sabe que Deus já tem tudo, né, planejado, mas talvez vocês não tivessem se sustentado como estão até hoje, né? Porque não iam ver essa sensibilidade, né, nos irmãos e nesse apoio, nesse amparo que a igreja pode dar, né? É que infelizmente a gente sabe que nem todas têm esse preparo. Mas que foi fundamental para que vocês permanecessem, né? Foi fundamental em tudo, todo apoio, até apoio financeiro. Eu lembro deles me mandarem mensagem, né, perguntando se a gente precisava de dinheiro, de alguma coisa para comprar, enfim. Quando minha filha faleceu também, a igreja se prontificou em pagar todas as coisas do processo do velório, enfim. Foi algo assim que acalentou mesmo, que trouxe mais a gente para perto, sabe? E enfim... chegou, né, tava chegando perto desse momento da Maria falecer, e ali eu já vinha sentindo isso, né, por isso que eu falei que eu comecei a entender que eu orava errado, né, quando eu via que ela não vinha melhorando, eu falei assim, não, eu não posso ser tão egoísta a ponto de pedir pra Deus deixar minha filha do jeito que ela tá, né, e a gente quer ter um filho perfeito, a gente não quer ter, não adianta, mas a gente fala assim, nossa... hoje, obviamente, eu não me vejo sem meu filho. Com todas as particularidades, limitações que ele tem. Eu falo, eu acho que eu não consigo ser uma mãe típica. Porque eu já tô acostumada a ser uma mãe com um filho com alguma particularidade, né? É verdade, isso daí, viu? Mas a gente sonha em levar o filho perfeito pra casa, né? E aí eu lembro que quando eu tava chegando nesse processo, Deus começou, de alguma forma ali... me convencer disso, que eu precisava me convencer que ali era o momento que eu tinha que deixar ela partir e me confortar. E aí ele começou a trazer pessoas para isso, né? E aí eu lembro que essa pastora em específico, não sei se ela vai lembrar disso, mas ela
Se você estiver assistindo, eu acho que você vai lembrar. Eu lembro que ela mandou uma mensagem pra mim, assim, ela falou assim, olha, o Cauê, que era o finado esposo dela, que hoje é falecido também, falou pra você colocar esse louvor pra Maria escutar. E ela mandou um louvor, né, que é aquele louvor, princesa, linda demais, Sim. perfeita aos olhos do pai. E aí eu falei assim, tá bom. E aí passou uns dias, algo falava em mim assim, não coloca agora. Uhum. E aí eu falei, tá bom, não coloquei esse louvor pra ela escutar. E aí a gente seguiu a vida. Uhum. Chegou... Isso o Isaac já estava em casa ou ele ainda já estava no hospital ainda. Mas ele já estava no quarto? No quarto, uhum. E aí eu lembro que no dia que a Maria piorou, né, os médicos vieram conversar comigo e falar que o rins dela tinha parado e que eles ia precisar fazer diálise. Uhum. E se eu autorizava. E aí chega também ali o momento em que você tem que autorizar algo que você sabe que aquele algo pode levar seu filho a não resistir. Uhum. Então, você se vê ali sem saber o que fazer, né? Se eu não autorizar, pode ser que aquilo ali leve ela a falecer, e se eu autorizar, pode ser também. Então, assim, você se vê perdida. Sim. Com ali nas suas mãos uma decisão que você precisa tomar. Uhum. E ali eu orei ao Senhor e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí eu autorizei. Antes disso, eu falei que eu queria primeiro no quarto ver ela. E naquele dia eu coloquei o louvor para ela escutar. Uhum. E aí foi uma comoção no quarto inteiro, né? Na UTI inteira, todo mundo chorando, as médicas, enfermeira. E ali eu tive aquele mesmo momento de despedida com ela, né? E coloquei para ela escutar o louvor. E aí eu falei o quanto ela era amada, o quanto ela foi desejada naquele momento, e que se ali fosse o momento dela partir, que eu estava liberando, né, para que ela fosse, e que eu não ia ser tão egoísta a ponto de deixar ela do jeito que ela estava, né, Sim. E que ali ela já tinha me transformado, já tinha transformado a minha vida. E ali eu me despedi dela e voltei pro quarto, né, para ficar com o Isaac. Sim. E aí Deus foi tão misericordioso comigo, que ele me fez cair num sono tão profundo naquele dia. E aí primeiro meu esposo veio, e aí eu falei pra ele a mesma coisa. Eu falei assim, amor, eu falava, ver a Maria, só que eu quero que hoje você faça algo diferente. Sim. E ele falou assim, o quê? Eu falei assim, eu quero que você se despeça dela. Uhum. E ele sem entender, né? Eu quero que você ore pra Deus e fale pra Deus que se for a vontade dele, que ele recolha ela. E ali ele foi e fez. Uhum. E eu lembro que ele voltou no quarto pra nos ver, ele falou assim, eu fiz o que você pediu. Falei, tá bom, então vai com Deus. Aí ele foi trabalhar e eu fiquei com o Isaac, né? E aí Deus me fez cair no sono profundo. Uhum. Eu nunca tinha dormido, acho que durante aqueles 3 meses que eu tava naquele hospital, eu nunca tinha dormido um sono tão profundo. Uhum. Eu simplesmente amamentei o Isaac, ele dormiu e eu dormi. Peguei no sono. E foi exatamente o momento em que minha filha faleceu. Eles começaram o procedimento. E eu lembro que eu dormi assim um sono muito pesado. E eu só acordei com a médica e a enfermeira na cama me chamando. E aí ela falou assim, a gente precisa conversar, mãezinha, vem aqui. E quando eu acordei, eu já sabia que minha filha já tinha falecido. Sim. E aí eu levantei, deixei o bebezinho com essa minha amiga de quarto. E quando ela me levou pra UTI, ela falou assim, a gente tentou de tudo, mas a Maria, ela faleceu. E no meu coração eu já sabia daquilo. Então, assim, Deus só estava esperando o momento em que eu liberasse. Sim. Né? Enquanto eu estava ali orando para que Deus restaurasse a vida dela, ele não estava fazendo nada, porque não era a vontade dele, né? Era só a minha vontade. E eu fui lá vê-la. Ali foi a única vez que eu pude pegar minha filha no colo, porque um detalhe que durante todo o período que eu estive ali, eu não pude pegar ela no colo. Uhum. Porque ela era muito debilitada. Então, qualquer movimento que fosse fazer nela, ela desaturava, ela, né? Enfim. E ali foi o único momento que eu pude pegar minha filha nos braços, quando ela já tinha falecido. Eu passei aquele momento com ela, e eu lembro muito que eu falei pra Deus assim, Senhor, recolha minha filha e tome ela nos teus braços, né? E eu já sou grata por tudo que o Senhor fez até aqui, né? E ali foi o momento mais dolorido da minha vida. E recebemos alta, né, logo na sequência, no dia seguinte, que eu precisava
preparar tudo do velório, enfim. Então, o Isaac, na verdade, ele foi liberado do hospital com menos tempo que ele deveria, porque ele não tinha nem atingido aí dos 2 quilos e pouco, né, que geralmente quando sai do hospital, ele ainda tinha pouco tempo ali de poucos quilos ainda, mas mesmo assim eu não tinha mais condições de ficar ali dentro do hospital. Sim. E ali a gente recebeu alta e eu saí do hospital só com meu filho nos braços. E ali foi o momento mais doloroso da minha vida. Mas eu entendia, né, que foi a vontade do Senhor. E que por mais que eu continuasse pedindo, nada ali ia ser feito, né? Talvez minha filha ficaria em estado vegetativo ali e não é isso que você quer, não é isso que uma mãe quer. Eu acho que não é ninguém quer ver um filho nessa situação, né? E fizemos toda a parte do enterro, enfim, eu falo até hoje que eu não tive tempo, na verdade, de passar pelo luto. Porque quando eu cheguei em casa, eu enterrei minha filha, só que em casa eu já tinha um bebê para cuidar. Então, assim, até nisso Deus teve cuidado, porque, assim, se eu tivesse tido só um, ou se Deus tivesse me levado os 2, eu não sei o que teria sido de mim naquela época. Então, até nisso eu criei forças, porque eu falei assim, eu não posso cair agora, porque eu tenho uma criança, um bebê, que depende totalmente de mim, e que eu preciso estar forte para cuidar dele. Então, eu não tive esse processo de viver o luto. Todos os dias eu tinha que ser forte para poder estar ali cuidando do Isaac, alimentando, enfim, e cuidando, porque eu sabia que seria um processo longo, né? A prematuridade requer muito isso, e eu sabia que teria algumas sequelas que, ao longo da vida, a gente teria que correr atrás para tentar reverter ou tentar dar uma condições melhores de vida para ele também. Naquele primeiro momento, quando vocês estiveram alta, depois do velório, quando você chegou em casa, aquela primeira noite sem eles, você estava com seu coração em paz, sabendo que realmente Deus tinha feito o que era a vontade dele, ou havia algo em você que, tipo assim, se eu não tivesse orado assim, né, ela ia ficar mais um tempo? Eu quero saber o seu coração nessa primeira noite, já com a sua filha velada e o seu filho no colo em casa. É de sentimento de dor. É um sentimento dor de e amor, né? Sim, tudo junto. Tudo junto, porque é um sentimento de que falta um pedaço. Sim. Não tem jeito. Né? É um sentimento que faltava algo ali para me completar. Né? Eu estava feliz porque eu consegui vencer a prematuridade junto com meu filho, por todas as questões que eles tiveram lá dentro. Mas faltava alguma coisa ali, né? Porque assim, quando eu cheguei em casa, tava o quarto todo montado, tinha 2 berços, estava tudo montado para receber 2 crianças. Então eu lembro que eu ainda fiquei um tempo sem conseguir entrar no quarto dele, porque assim que eu cheguei, ainda minha sogra correu para poder tirarmos o berço do quarto, deixar só um. Então, assim, é um sentimento de dor, que tá faltando alguma coisa ali, né? Mas que vai sendo preenchido com o tempo, né? Eu falo assim, é uma dor que eu acho que você acha que nunca mais vai conseguir suportar ou superar ou ser preenchido. Mas eu acho assim que vai estar ali sempre um sentimento de gratidão, né? Porque afinal de contas eu fui escolhida, né, a dedo por Deus para viver tudo que eu vivi. Mas um sentimento de que poderia ter sido diferente. Só que hoje eu reconheço que o diferente meu não é o mesmo diferente que Deus queria, né? Ele queria algo, ele queria me ensinar algo, ele queria me transformar, ele queria que eu aprendesse. E muitas vezes a gente precisa passar pela dor para isso, né? Então, por isso que eu falo, existe 2 Roses, uma Rose antes e uma depois. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não teria me tornado essa mulher que eu me tornei hoje, né? E minha história chegar a várias pessoas e pessoas falar que eu inspiro pela forma que eu consegui lidar, porque tem gente que fala assim, meu Deus, mas Deus te levou um filho, como que você consegue ainda falar no nome de Deus, né? Agradecer ao Senhor, falar que Ele é o Deus da tua vida, porque Ele é. Porque se o próprio Deus deu o filho dele, né, para morrer por nós, né, para que a gente fosse livre do pecado, e por que comigo poderia ser diferente? Eu lembro que uma vez quando eu tentei fazer terapia, que isso não é coisa pra mim, mas eu recomendo, mas terapia pra mim não dá certo, né? Eu acho que eu sou eu mesma minha própria terapeuta. Eu lembro que uma psicóloga falou assim pra mim, eu falava pra ela assim, muito assim,
mas por que comigo? Mas por que comigo? E ela me fez uma pergunta que ali virou uma chave. Ela falou, mas por que não com você? Sim. Qual que é o teu diferencial? Sim. Por que Deus não poderia ter feito isso com você? Sim. Né? Obviamente, eu sei que eu sou importante para o Senhor, mas por que Ele não poderia ter me poupado? Sim. Né? Então não é... Se nem Ele se poupou dessa dor, né? Exatamente. Então não é sobre nós, né? Nunca será sobre nós. Será sobre Deus, sobre a grandeza dele, sobre o amor dele. Sim. É isso. Gente, a gente precisou fazer uma pausa aqui, né? Pra alimentar, secar as lágrimas, né, Rose? Sim, verdade. Mas vamos voltar. Rose, então, nos diga, a partir desse primeiro momento, nos primeiros dias do Isaac em casa com vocês. Sim. Os primeiros dias não, né? Os primeiros daí em diante, né? Sim. Quais foram os primeiros sinais que você começou a notar nele, ou alguém começou a notar nele, de que haveria alguma limitação por conta da prematuridade? Certo. Fomos para casa com o Isaac, né? Ele foi crescendo, foi evoluindo, já começou desde então a fazer terapia, porque por conta da prematuridade, a gente já imagina que a criança vai precisar de algum suporte, né? Seja fisioterapia, fonoaudiólogo, principalmente porque eles ficam muito tempo entubados, né? E essa questão também pode prejudicar na parte do desenvolvimento da comunicação, da fala. E então ele já saiu dali com toda a documentação para começar já o acompanhamento, né? Multidisciplinar. E aí a gente levava todos os dias, ele tinha terapia todos os dias em Santos, né, no hospital, na clínica Casa da Esperança. E lá ele já fazia acompanhamento com a físio e com a fono, né. Só que a gente acreditava que seria mesmo esse acompanhamento por conta da prematuridade, para ele poder desenvolver, né, e... Quando vocês saíram, desculpa, gente interromper, quando vocês saíram do hospital, os médicos, mais que foi num momento, né, tenso, os médicos te deram algum caminho para trilhar? Tipo assim, mãe, né, depois que passar essa primeira semana, você procura um especialista X ou Y, Sim. Houve algum tipo de comando para que você soubesse por onde começar? Teve? Então, é uma pergunta muito importante, porque geralmente quando acontece, na verdade não só com a prematuridade, né, até a gente chegar a algum tipo de diagnóstico, a gente tem dificuldade de encontrar profissionais que te dão esse norte, né, para você conseguir, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, hoje, infelizmente, muitas mães têm dificuldade até mesmo de fechar um diagnóstico, porque quando a gente chega num consultório, seja de um pediatra, de um neuro, enfim, não generalizando todos, mas a grande maioria, é coisa da sua cabeça, Sim. Né? Então, isso faz com que a gente acabe dificultando o diagnóstico, né, e atrasando muito que a criança evolua. Sim. Então, no SUS eu tive um amparato, sim, quando eu saí de lá. E é uma coisa que eu quero enfatizar também, né? Muito se fala do SUS, obviamente a gente sabe que hoje o SUS tem suas grandes dificuldades, poderia ser melhor, poderia, mas eu fui muito bem tratada. Todo o período que o Isaac passou dentro do hospital, a gente foi muito bem acolhido, e todos os tratamentos possíveis e imaginários que ele poderiam ofertar naquele momento para eles, ele conseguiu. Então, talvez em outro hospital poderia ser que eu não tivesse conseguido. E fora que a questão de eu ter ficado todo o período com eles no hospital, em alguns hospitais hoje, particular ou convênio, você não pode ficar com a criança. A criança está no UTI, você deixa ela lá, vai para casa, todo dia vai visitar. Então, até nisso Deus cuidou também. Sim. Né? Então, assim, quando eu saí de lá, eu saí com toda a documentação para que ele iniciasse o tratamento com fono e físio no início, né? Neuro não, pediatra normal, mas nada específico, né? Então, eu sabia que ele teria que passar por esse processo para poder desenvolver. E aí, assim a gente fez, né? Comecei a levá-lo e eu lembro que eu comecei a notar algo, que tinha algo ali que me chamou a atenção, né? Foi que ele começou a dar muito na ponta do pé. Quando o Isaac começou a andar, o Isaac não engatinhou. Esse também é um fator que eles pontuam também, né? Isso também é uma coisa que chama atenção no diagnóstico. O Isaac, ele se arrastava, ele não engatinhava, ele se arrastava, né? Ele demorou para sustentar o tronco, a cabeça, ele era bem molinho. E o Isaac, ele teve, na verdade, o autismo regressivo, que ele começou a falar, né? Ele chegou a falar mamãe, papá, vovó, água, era uma coisa que ele falava, mas depois ele perdeu essa habilidade que ele adquiriu, né? Que geralmente isso acontece por causa da poda neural, né? Que todos nós temos. Então, chega um determinado momento
em que acontece no nosso cérebro, não vou saber termo técnico, porque eu não sou especialista, mas que existe essa poda neural, né? É onde o nosso próprio cérebro faz essas podas de alguns neurônios. Eu não sabia que ele tinha falado algumas palavras no começo. No começo ele chegou a falar. E aí, nessa poda que ele teve, foi podado justamente essa parte da comunicação dele, né? Então, a habilidade que ele adquiriu, ele acabou perdendo. Isso ele tinha quantos? Isso ele tinha, acho que uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos. E eu lembro que eu estava de férias e olhando ele, né? Ele andando pela casa, brincando, assistindo desenho. Eu comecei a notar que ele andava muito na ponta do pé. E eu comecei a observar. E uma outra coisa, que ele batia muito palma. Só que a gente achava que era normal. Eita, batendo palma, né? Sim. Só que ali já era uma estereotipia, né? E assim, uma outra coisa, eu não sabia nada sobre autismo. Na verdade, assim, o que eu aprendi foi com meu filho. Na verdade, eu não tinha nem ouvido falar antes sobre autismo. Então, é um ponto muito importante, porque eu aprendi realmente tudo do zero, né? E eu fiz um vídeo dele andando e mandei para uma amiga minha, que se tornou uma grande amiga minha também, é a Thaís, que foi uma das fisioterapeutas que acompanhou ele na UTI, né? E aí, foi quando ela me falou, ela falou assim, Rose, tem algo diferente, né? A gente vai precisar ter um olhar diferente aí. E aí eu já tinha pesquisado na internet, né? E aí eu vi que essa característica era muito característica do autismo. E comecei a pesquisar sobre. E aí ela que me deu esse norte. Ela falou assim, olha, eu vou te indicar uma neuro, que é muito minha amiga, eu vou te indicar uma fisioterapeuta, né? Que ela vai te dar toda essa orientação, esse norte, né? E aí começou a nossa luta, né? Para descobrir o diagnóstico do Isaac. Passamos na fisioterapeuta, né? Que é a doutora Vivian Vargas. E assim, ela que foi o divisor de águas ali pra mim, né? E eu não tinha nem notado que o brinquedo que ele mais gostava, que era uma peça de encaixe, que ali também já era algo relacionado ao autismo. Era um sinal. Ele empilhava muito brinquedo e ali você não podia mexer também. Ele empilhava no sofá e se você tirasse ele ficava nervoso. Né? Era um brinquedinho, uma pecinha, sabe esses encaixes, tipo Lego? Era o único brinquedo que ele gostava. E até nisso ela falou assim, não, a criança tem que ter um brincar funcional, né? Ou um carrinho, enfim. E contei toda a história do Isaac e ela falou assim, olha, eu vou te indicar neuro, você vai passar na neuro. Enfim, começou a nossa saga, né? Marcamos com a neuro e aí desde então ele começou o acompanhamento com ela. Fizemos alguns exames de imagem para saber na parte neurológica, porque ele teve esse sangramento intracraniano. Foi daí que eu descobri que o Isaac tinha paralisia cerebral. Então, nem foi para investigar isso, né? Foi para investigar sobre o autismo. E aí ela me explicou que devido à lesão que ele teve, foi uma lesão na parte inferior do cérebro, que causou a parte da comunicação dele também. E ali era uma paralisia cerebral, né? E a gente às vezes acha que a paralisia cerebral é só aquela criança que fica mais limitada na cadeira de roda, ou que ela não consegue se mexer, mas existe vários graus também da paralisia cerebral, né? Então, ali a gente começou todo acompanhamento com ela até fechar o diagnóstico dele. Não demorou, acho que mais ou menos 1 ano a gente fechou o diagnóstico dele. Tem gente que demora muito mais. Como foi para você esse primeiro diagnóstico? Porque você estava em busca de uma coisa que já tinha grande chance de ser, né? Sim. E aí você descobriu no meio do caminho outra. Que tinha outra. Isso, como que foi para você e pro seu esposo esse primeiro baque, assim? Segundo, né? Porque vocês já tinham acabado de levar um baque. Sim. Como todo diagnóstico nunca é fácil, né? Então, assim, na verdade, eu acho que o meu interesse maior era saber o que ele tinha pra gente conseguir, de alguma forma, ajudá-lo, ou a tratar, ou acompanhá-lo, enfim. Eu acho que a minha preocupação em si não era a nomenclatura, o que ele iria ter. Se era o autismo, se era a paralisia cerebral. Na verdade, assim, a minha preocupação maior era dar uma qualidade de vida para ele e fazer de tudo para que ele pudesse evoluir. Descobrir o quanto antes, né? Descobrir o quanto antes, exatamente. Então, assim, eu acho que do diagnóstico em si não foi algo que me impactou, né? Falar assim, nossa, meu filho é autista. Não, eu só queria saber o que ele tinha e o que eu ia poder fazer a partir daquele momento para ajudá-lo, né? Para que ele viesse a se desenvolver. E
E a gente vê o autismo, assim, de várias formas, né? O Isaac, hoje, ele, né, faz uso de algumas medicações. Ele tá com quantos anos, pessoal, saber, né? Hoje o Isaac tem 6 anos. E ele faz uso de algumas medicações. Porque existe o autismo que ninguém vê, né? Existe o autismo da criança que ela se autolesiona, né? Comportamento autolesivo, heterolesivo, que se machuca o outro, quando eles estão em crise. Então, esse é o autismo que ninguém quer, né? Só que a gente tem que lidar. E o Isaac começou muito com esse comportamento. Então, desde muito pequenininho, ele começava a bater muita cabeça. Até hoje, ele tem vários galos na cabeça. Então, ele batia a cabeça, ele se mordia, ele mordia a outra pessoa, ele beliscava, ele ficava muito irritado. E quem vê de fora, é uma criança mal criada, é uma criança que não tem limites, mas não é. É do autismo, né? Então, ele começou a tomar medicação, e eu fui uma pessoa muito resistente à medicação. Mais que na época a gente trabalhava em farmácia, tinha conhecimento e tudo mais. Mas eu era uma mãe que eu não queria medicá-lo. Só que esse foi um ponto que fez com que a gente começasse a entender melhor o autismo e conseguisse lidar, né? Então, hoje, a gente consegue controlar algumas crises que ele tem com medicação, né? Tem as terapias também que ele faz. Hoje ele faz acompanhamento com fono, com físio, musicoterapia. Ele faz desde sempre, né? Desde sempre. Sim. Desde quando saiu do hospital, ele já faz, né? E é isso que tem ajudado bastante ele. Hoje o Isaac ele não é verbal, né? Por enquanto, que a gente crê no Deus que pode todas as coisas. E eu creio que meu filho vai falar. Mas hoje a gente consegue ter uma comunicação alternativa, né? É o apontar, então ele aponta o que ele quer, o que ele não quer. E mãe é mãe, né? Mãe consegue identificar o que o filho quer só pelo olhar. Só pelo olhar, então, tem muita coisa ali que a minha marido falou, mas o que ele quer? Qual o desenho ele quer? Eu já vou no desenho certo. Então a gente consegue entender esse universo com o tempo. Então, assim, eu tive que renascer, né? E eu tive que aprender o autismo junto com ele, né? E hoje ele faz todo esse acompanhamento. Hoje ele é um menino lindo, super esperto. E ele entende muita coisa. A gente fala assim, entende sim. Ele é muito espertinho, ele entende muita coisa. Uma coisa legal, desculpa te cortar de novo, que eu que acabo convivendo mais com a Rose, eu vejo que assim, ela como mãe, ela não deixa com que esse diagnóstico afete na criação que ela quer dar pro filho dela. Então, a gente sabe que ele, né, Rose, entra em crise por diversos motivos, mas isso ela não deixa ele, no momento de crise, ela cuida dele do jeito que tem que cuidar, mas assim, ela procura, da melhor forma possível, instruir ele que ela não vai aceitar se ele fizer uma birra num momento talvez que não fosse necessário fazer essa birra. Ela tenta dar essa dinâmica de dentro de casa para ele, deixar ele com mais autonomia possível, né? Então, por mais que ela saiba que ele tem as suas limitações, ela não vestiu essa camisa da limitação e fala, pronto, agora aqui parou tudo. Não. Exatamente. Então ela tenta dar essa autonomia para ele dentro de casa, ela briga com ele na hora que tem que brigar, para que ele saiba o momento de parar, o momento de ir, o momento do sim, o momento do não. Porque também é muito importante, né, Rose? Porque, que nem você falou, você sabe que ele entende muita coisa, né? Então, se ele entende muita coisa, ele tem que saber a hora de parar, a hora que pode seguir em frente, né? Então, isso é muito bom para as mães que estão nos ouvindo, saber que isso também é uma forma de amar, né? Com você certeza. Não aceitar exatamente... como mãe, você vai saber esse momento, tá, gente? Não me leve a mal, né? Como mãe, a Rosa sabe o momento em que realmente ela precisa acalentar ele, porque ele está no momento de crise, e no momento em que ela pode limitar ele para ele não fazer, né, Rosa? Porque senão, se as mães vessem essa couraça de tipo, ou céus, ou vida, ou azar, e deixa... Isso acaba, às vezes, piorando, né? Ou intensificando uma coisa que poderia não ser, talvez, dessa forma, né? Não, exatamente isso. Até porque a gente não vai estar aqui pra sempre. Né? O que a gente queria era colocar... O que eu queria no começo era botar o Isaac dentro de uma caixinha. E ali ninguém mexia com ele, né? Ele é meu filho, ninguém vai mexer, ninguém vai fazer. Eu não queria inserir ele na escola. Foi um trabalho muito grande que a Neuro teve que fazer comigo. Eu vou até entrar nesse assunto da escola. Porque assim, a Neuro falava, mãe, ele precisa... Quando ela fechou o laudo, ela colocou específico no laudo que ele precisava ser inserido no âmbito escolar.
Só que na minha cabeça não, porque eu falei, ele é indefeso, ele não fala, como que eu vou saber o que vai acontecer? Um medo, acho que toda mãe tem. Mas foi a melhor escolha, né? Colocar ele na escola, dar independência para ele. Hoje ele é uma criança independente dentro da limitação dele. Se eu falar, pega isso aqui, ele pega. Eu insiro ele em tudo dentro de casa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isaac, pega isso pra mim, pega aquilo pra mim. E ele entende, ele vai lá e pega. E é isso, a gente tem que criar os nossos filhos pro mundo. Sim. Né? Hoje a gente vive uma sociedade que, infelizmente, existe muitos preconceitos, não só com autismo, com todos os outros tipos de deficiência, de particularidades, de limitação. Então, nem todo mundo conhece, né? E a gente precisa criar os nossos filhos para que realmente eles sejam fortes o suficiente para lidar com essa sociedade aí fora. Sim. Então, não adianta eu querer colocar ele numa caixinha, falar ninguém vai mexer, ele é meu filho, só que amanhã depois Deus pode me levar, pode levar o pai dele e ele vai ficar aí sozinho. Sim. Ele precisa ter independência dele, ele precisa ser forte, sim, e saber que independente do diagnóstico, eu falo, diagnóstico não é destino. Sim. Né? Quem monta o nosso destino é nós e Deus, né? Então, assim, o que ele precisa hoje é estar independente para que no futuro, quando eu não estiver mais aqui, ele saiba fazer todas as coisas. Sim, né? sim. E não ficar ali limitado, não, porque eu sou autista. Não. Existe sim. Infelizmente, as crianças de nível mais severos, que a gente sabe que é um pouquinho mais difícil. Mas o Isaac hoje ele tem o nível de suporte 2, né? Porém, assim, eu falo que ele tá entre o 2 e o 3, né? Porque quando ele não é verbal, então eu não posso falar que ele é nível de suporte 1, por exemplo, que é uma criança que geralmente são verbais, precisa, assim, de apoio, né? Também. Mas o Isaac, ele ainda não fala, ele tem um entendimento, sim, mas poucas demandas. Se eu falar algo, pega uma frase muito longa. Isaac, pega isso aqui no banheiro, por exemplo. Ele não vai entender, compreender, sim. né? Então tem essas questões também. Sim. E aproveitando que você falou da escola, como que foi para você essa introdução, né, dele na escola, e como que foi ele, né? Como que ele reagiu a tudo isso, né? Porque até então o ciclo de pessoas, né, que ele conhecia era ali, você, seu esposo, sua mãe que cuidava dele, né? Sim. Era isso. E aí, do nada, ele surge numa escola cheia de criança que faz barulho, né? Com pessoas que ele nunca viu na vida. Sim. Como que foi esse processo? É mais doloroso pra mãe, né? Porque mãe é bicho besta. Mãe, meu Deus do céu. A gente acha, meu Deus, que o mundo vai engolir eles, mas não engole, não. Então, assim, foi difícil. Eu acho que essa foi a fase mais difícil. Eu acho que essa fase foi a fase mais difícil do que o diagnóstico, se bobear. Sério? Pra mim foi, porque... Por mais que eu sabia que ele nasceu prematuro, ele já tinha passado muita coisa na UTI. Eu sabia que ele ia precisar de acompanhamento especializado. Eu entendi o que era autismo, eu sabia da paralisia, o que eu podia fazer, o que eu não podia. Eu sei que a paralisia, hoje, o Deus é tão incrível que ele faz o nosso corpo de uma forma extraordinária. Então, a questão da paralisia do Isaac, existe, né, a parte a sinapse, né, do nosso cérebro, que ela se reconstrói. Então, eu sei que a paralisia dele ali, se tinha ali algum, vamos dizer assim, algum fiozinho que estava entrando em curto, Deus vai fazer de uma forma que aquele fiozinho que estava entrando em curto, ele se regenere e se torne um fio, falar de uma forma bem grosseira para o pessoal entender, né? Vai se tornar um fio apto, sabe? Pra funcional, passar, né? Pra passar mais informação. Sim. Então, eu sei que isso não seria uma limitação tão grande assim pra ele. Sim. Né? E a escola é um ambiente totalmente diferente do que ele estava acostumado, onde tem mais crianças, né? Tem várias situações que podem acontecer dentro do âmbito escolar. Tem a questão que a gente sabe que nem todo mundo está preparado para lidar mesmo dentro da escola, né? Tem essa questão também, que a gente tem que falar, não tem jeito. Então, para mim foi mais difícil, né? Ele, desde sempre, ele sempre teve um profissional de apoio para ele dentro da escola, porque ele tem um laudo, e no laudo a neuro sempre especificou isso. Então, eu não tive grandes problemas para poder ter. Sei que tem muitas mães que têm. Mas, até hoje, ele tem esse acompanhante com ele, né? Então, assim, foi difícil no começo, eu sofri demais. Ele também, porque ele estava saindo do ambiente onde só tinha 3 pessoas, e aí ele vai conhecer um mundo lá fora, onde é um monte de criança. Quantos anos ele tinha? Isaac, ele tinha, quando ele começou na escola, ele foi pra creche, na verdade, né? Eu sou péssima em idades.
Mas eu acho que uns 4 anos, tinha uns, né? Ele tinha de 3 para 4 anos quando ele foi pra escola. Então era muito piquitico, né? Mas assim, no começo foi muito difícil, tinha muito comportamento que ele tinha as crises, que ainda ele não estava sendo medicado. Então, mordia demais, né, na escola. Enfim, mas ele foi evoluindo, conforme foi passando, ele foi aceitando mais. Às vezes, hoje ainda se mudar um pouquinho a rotina dele, né, a gente no autismo tem muito disso. Se muda a rotina, ele já entra em crise, enfim. Mas assim, a parte da escola foi desafiador, mas foi necessário. Você viu evolução nele? Muito. Questão de socialização, com próprias crianças mesmo ele não socializava, então hoje ele consegue socializar, ele quer compartilhar algum brinquedo, alguma outra coisa que ele não fazia. E a Rose essa semana precisou deixar ele aqui comigo, e ele já ficou algumas vezes, mas eu nunca tinha visto uma demonstração de afeto dele com o meu filho, com o Gabriel. E aí teve um momento que eu tava, né, ali trabalhando, tudo, ele tava aqui assistindo os desenhos dele, aí o Gabriel ficou perto de mim, daí ele chegou no Gabriel e fez carinho no Gabriel, né, filho? Aí ele pegou, fez um carinho assim na barriga, e aí eu achei muito bonitinho isso, porque eu nunca tinha visto o toque espontâneo dele, né? Uma coisa era o Gabriel chegar nele e falar com ele, outra coisa era ele chegar e fazer carinho, e aquilo foi muito gostoso de ver, porque realmente a gente vê a evolução nos mínimos detalhes, né? São detalhes bem pra gente, né? Pra outras pessoas tão besta, mas pra gente, assim, é uma coisa extraordinária, né? Então, na escola foi essencial, sim. Eu acho que a melhor escolha que eu fiz foi colocar na escola. Hoje eu falo assim, meu Deus, se soubesse, tinha colocado antes. Né? Porque lá realmente ele começou a socializar melhor. Esse afeto, esse carinho que antes ele não tinha, ele não gostava de abraço, ele não gostava de beijo, nada disso. Né? Se chegava perto, ele já empurrava. Mas agora não, agora ele abraça, ele beija, ele faz carinho, ele quer estar perto com outras crianças. Então se mudou demais. A professora de apoio dele, quando ele chega, ele já vai abraçar ela, já vai beijar ela. Então, assim, ele já tá acostumado naquele ambiente com mais crianças. Então tudo muda. Se eu for em algum outro lugar que tem mais pessoas, ele já consegue ficar, porque ele já tá acostumado. Então, foi essencial. Foi difícil no começo, não foi fácil, mas eu vejo hoje como foi um ponto principal que eu tive que fazer. Rose, quais foram os maiores desafios para você ao longo desses 6 anos? Acho que o maior desafio para mim na verdade, é entender como o autismo funciona, porque cada criança é única, né? Então, eu não posso comparar a minha criança com uma criança de outra pessoa. Então, existe particularidade de que só meu filho tem, que outra criança não vai ter. E aí, não tem como você pegar informação com outra pessoa, por exemplo, né? Porque às vezes a gente tem aquela rede de apoio ali entre nós, né, mães. Então, é uma coisa que eu tive que redescobrir sozinha, eu e ele, né? Aprender a lidar. Então, os desafios são os desafios do autismo todos os dias, diariamente, né? Lidar com uma criança atípica não é fácil, mas Deus vai capacitando, a gente vai aprendendo aos poucos, vai sabendo que dessa forma é melhor, daquela outra forma ali causa um pouquinho mais de estresse. E eu acho que os desafios também, que eu torno a falar, é da sociedade no geral, dos preconceitos que sofrem, de você ir no mercado e porque eles falam que o autismo realmente não tem cara, né? Então, às vezes é apontado para a criança, falar, porque aquela criança ela não tem limites, ela é assim por causa ou que a mãe educou, ou o pai educou. De tudo ser tão difícil, né, para a mãe atípica, desde de você conseguir até mesmo um benefício, né? Porque assim, muitas famílias precisam receber benefício para poder. Tem mãe que deixa de trabalhar para cuidar do filho. Então, tudo é muito difícil, né? Lidar com a sociedade é difícil, lidar com a parte de governo é difícil, lidar com situações mesmo, né? De SUS, enfim, convênio, quem tenta buscar de outros meios. Então, eu acho que, no geral, lidar com toda uma sociedade que ainda é muito leiga, né, sobre o assunto. E a gente está num mês de conscientização do autismo, que é o mês de abril, e muito se fala nesse mês sobre o autismo, né? Só que depois, e quando acaba o mês de autismo, mês de abril? 11 meses, né? Que não Exatamente. Se fala. Então, assim, meu maior desejo é que a conscientização ela seja o ano inteiro, né? Que todas as pessoas ela tentem buscar essas informações, né? Que não ache que aquela criança ali, que talvez aquela mãe está numa fila preferencial,
não é porque ela tá querendo tomar o seu lugar, porque aquela criança, ela não consegue ficar muito tempo dentro de um mercado, não consegue ficar muito tempo numa fila esperando. Sim. Então, assim, se aquela criança, ela tá num brinquedo e também ela tá tendo uma preferência naquele brinquedo, é porque também ela também faz parte da sua sociedade, ela precisa também interagir, ela precisa, porque além do diagnóstico, ela é uma criança. Sim. Né? Então, ela precisa ter também condições de brincar com uma criança, né? Sim. Então, acho que as pessoas, elas precisam se conscientizar e, de fato, entender o autismo, não só no mês de abril, mas em todo o ano. Então, eu acho que a dificuldade da gente é lidar mesmo com pessoas, né, no geral. E uma coisa que a gente sabe que não são todas as mães que têm o apoio paterno, né, nesse momento. Sim. E muitos pais fogem desse susto, né, Sim. de um diagnóstico, seja do autismo ou qualquer outro diagnóstico, né? Como que foi o seu esposo nesse momento? Qual foi a importância dele, né, todo esse processo? Sim. E o que você viu também nele de mudança, né? Sim. Porque por mais que a gente saiba que não são todas as mães, mas tem muitos pais que estão nos assistindo. Então, para que vocês também saibam que é de extrema importância que vocês permaneçam por amor, né, também. Ninguém quer que permaneça por obrigação para ficar toda hora jogando na cara de que tá ficando por causa disso ou daquilo. Mas quão importante você é para que essa mãe consiga seguir em frente. Exatamente. Meu marido, assim, é um homem extraordinário. Né? Então, assim, nós mudamos por completo. Ele, principalmente, né? Ele amadureceu, assim, de uma forma surreal, né? Ele deixou de ser um menino e se tornou um grande homem, né? Então, assim, ele foi meu maior apoio em todo o processo, né? Eu acho que se ele não estivesse ali segurando minha mão o tempo inteiro e orando comigo, falando, vai dar certo, vamos conseguir, também eu acho que eu teria, né, esmorecido. Sim. Então, ele se transformou, eu me transformei. Hoje ele é um pai, assim, incrível. Ele, na verdade, a gente divide tarefas, né, em casa, porque tem isso, a gente não tem muita rede de apoio, né, a família típica, geralmente as pessoas somem mesmo, os amigos você começa a entender que não são os amigos, os familiares você entende que são apenas conhecidos, então poucas pessoas ficam, e essas que ficam são as que você pode contar no dedo, né, e as que ficam pode ter certeza que são as que ficam por amor, né, porque elas amam você, amam sua vida, amam sua família, amam seu filho, independente da situação, da limitação que ele tem. Então, hoje, o meu esposo, ele é quem leva o Isaac nas terapias, ele é quem leva no médico quando não dá para eu levar, ele é quem leva na escola quando não dá para me levar. Então, assim, a gente divide tarefas, mas eu posso te dizer que ele até cumpre mais do que eu, porque, né, hoje eu trabalho em casa, né, trabalho de home office, ele trabalha fora, e tivemos que abrir mão de muitas coisas, né? Ele trabalhava em 2 empregos, ele saiu de um para ficar só em um, né? Então, assim, ele é quem leva o Isaac para as terapias, ele me ajuda a trocar fralda, ele ajuda a dar banho, ele que dá comida, ele tá o tempo todo preocupado. Então, assim, ele é um pai incrível. Nasceu um novo homem junto. Nasceu um novo homem junto. Graças a Deus. E realmente infelizmente, tem uns pais, né, que não ficam, que vão embora, e essas mães se vê sozinha. Mas eu tive o privilégio de ter um homem íntegro de Deus também, né? E que me ajuda nessa jornada aí intensa, e que segura minha mão, e que tá sempre junto comigo. Sim. Rose, o que você faz nos seus dias mais difíceis, assim, para cuidar da sua saúde mental e emocional? Deus. Acho que Deus é o centro de tudo, né? De todas as coisas. E mesmo naquele dia mal, é o momento em que você fala assim, me dá força, né? E aí tá tudo bem você não se sentir bem naquele dia, ou você achar que tá ali mais impotente, ou que você tá cansada, sobrecarregada, porque a gente fica mesmo, né? Não tem como. São muitas coisas, né? São muitas situações, é uma rotina cansativa, estressante, leva pra cá, leva pra lá, enfim. A gente é mamãe terapia o tempo inteiro, né? Então a gente precisa estimular nossos filhos o tempo inteiro para ter autonomia, independência, e para que eles cresçam fortes também, né? E então, assim, hoje eu acho que o centro de tudo é Deus. Mesmo quando eu tô naquele dia ruim, é o dia que eu falo, Senhor, não tá fácil. Eu vou deitar minha cabeça no travesseiro, vou orar ao Senhor, vou pedir força para Ele, e aí tem um novo dia, né? Sim. Onde a gente tem uma oportunidade de viver novamente, de fazer algo diferente. Então, assim,
Não busquei terapias, porque eu já falei que é algo que para mim não se encaixou, mas é muito importante cuidar da saúde mental. Mas eu acho que hoje, estando na presença de Deus e colocando Ele como centro de tudo na minha vida, eu acho que é o que me fortalece, né? E ter amigos tão incríveis também que estão do meu lado, que quando eu não tô no meu dia bom, eu consigo compartilhar com você. A gente chora muito junto. A gente chora junto. Chora muito. Então, por isso que é essencial você ter alguém, né? Porque Deus capacita, sim, Ele coloca a pessoa, assim, no seu caminho. Então, assim, hoje a gente tem uma história de vida muito parecida e a gente pode contar uma com a outra, né? Sim. E então é isso. Orar junto, chorar junto, rir junto. É isso, né? Quando você fala, hoje eu não tô legal, vamos tomar um café junto, vamos conversar. Então, eu acho que é isso, não tem uma receita de bolo pronta, né? Sim. Eu acho que você vai vivendo um dia de cada vez e Deus vai te dando as estratégias para isso. Sim. E vamos voltar só um pouquinho lá atrás, a gente já tá terminando nosso bate-papo aqui, nosso café. Como que foi para você hoje, 6 anos depois de ter perdido a Maria, conseguir, não sei se eu vou usar a palavra certa, né? Sim. Mas vencer esse luto, e entender que tudo isso tinha um motivo? É uma pergunta muito boa, que toca muito, porque assim, realmente Deus faz coisas inimagináveis. E hoje, assim, não é que é um buraco que fechou, né? Eu acho que ele tá ali só adormecido. Mas Deus me deu condições e situações para que eu pudesse entender tudo que eu passei. Eu não me sonhava ser mãe de novo, porque eu passei por todo esse processo e eu acho que o grande medo de toda mãe que passa por isso é passar por tudo de novo. Né? Então eu falava para Deus, meu Deus, quando me falava, você não pensa em ser mãe de novo? Eu falava assim, não, Deus me livre. Né? Vai que eu passo tudo de novo, vai que Deus me dá filho gêmeo de novo. Então, assim, não é que Deus fez comigo daquela vez que Ele vai fazer de novo. Né? Eu precisava aprender algo ali, aprendi. E hoje, né, eu trabalho no Ministério da minha igreja, trabalho inclusive com crianças atípicas. A gente tem um ministério lindo, que é o Ministério Incluir, na Igreja Cal. Você está convidado para conhecer mais sobre o nosso projeto. Então, a Cal, assim, faz um projeto incrível com crianças atípicas, desde a criança que tem autismo, síndrome de Down, tem TOD, enfim. E a gente cuida dessas crianças enquanto os pais estão ali buscando a presença de Deus. Que isso é importante, né? Então, enquanto os pais estão ali cultuando ao Senhor, nós estamos ali cuidando com todo amor, todo carinho das nossas crianças. Então, a Igreja Cal tem esse ministério incrível, gente. E hoje eu faço parte desse ministério, coisa que eu não me via fazendo, né? E aí eu lembro que eu até falei pro bispo, assim, eu falei, hoje eu entendo tudo que eu passei, porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, Deus não tinha me capacitado para hoje eu estar trabalhando com crianças atípicas, porque eu não saberia lidar com as crianças, né? Entender cada particularidade, né? Como que cada uma tenha o seu jeitinho. E principalmente acolher esses pais, né? A gente não só cuida das crianças, a gente cuida dos pais também, né? Da mãe, do pai, que precisa ali de uma palavra, de um conforto, de uma rede de apoio, né? Então, Deus me capacitou para isso. Eu precisei passar por toda a dor para que hoje o nome dele seja exaltado e que eu possa estar cuidando, né, dessas crianças e desses pais também. E a Maria vai estar sempre viva, né? Porque foi através da vida dela e do meu filho que eu floresci novamente. Né? E depois de tudo isso, né, eu orando muito ao Deus há muito tempo, pedindo para que ele tirasse do meu coração toda a dor, tudo que eu passei. Meu marido sempre sonhou de ser pai de novo, né? E Deus me agraciou hoje novamente, eu estou grávida. Tá grávida, gente! Ela tá com mais Estou gravidinha, estou mais ou menos com 1 mês e meio de gestação. E aí Deus me abençoou e me agraciou novamente com mais uma vida. E estou vivendo assim, é o propósito de Deus sobre a minha vida, né? Uma nova história, Uma nova história. Então, assim, não existe nada pela metade. Deus não faz nada pela metade, Ele faz tudo por completo. Então, se hoje Ele me abençoou com uma nova vida, é porque Ele tem algo, né? Algo que ficou ali paradinho para ser completo agora. Então, essa criança vai vir para completar a nossa família, com certeza. Para trazer mais amor, né, para nós.
Para que a gente possa estar ali sempre mais perto de Deus, sabendo que não tem como olhar para tudo que a gente passou e não ver a mão de Deus em cada detalhe, né? Então, essa criança que está aqui hoje, né, no meu ventre, é a resposta de que Deus não nos abandonou. Sim. Né? Ele esteve presente todos os momentos e chegou o momento da gente viver o novo de Deus. Ai, que bênção, feliz demais. Aproveitando que você falou em florescer, sim. A gente ia explicar no começo do vídeo, mas eu vou explicar agora mesmo. Sim. Eu quero explicar para vocês a nossa logo aqui do Flor de Mãe. Depois vocês olhem com detalhes aí nas nossas redes sociais como que é a logo, mas acredito que esteja dando para ver. Por que nós pensamos, né, Rose, em fazer uma árvore toda preta e branco embaixo e as flores ali todas coloridinhas? Aqui, se der para notar, aqui é uma mão orando, né? Então, o que a gente quis simbolizar nisso? Que o começo, realmente, é tudo muito escuro, muito difícil, mas que Deus nos ajuda, né? Orando, acreditando de que tudo um dia vai dar certo, e um dia floresce uma mãe linda, onde motiva outras mães, se encoraja, consegue seguir em frente, acreditando que dias melhores estão por vir. Então, mesmo. Aqui é a explicação da nossa logo. Uma mãe enraizada em Deus consegue florescer e trazer frutos lindos, né? E novos, como até uma nova vida. Como até uma nova vida, é verdade. Rose, vamos pro nosso bate-bola? Bora. Bate-bola, gente. Você, mãe, que tá assistindo... Toma água. Toma uma aguinha. Você, mãe que tá assistindo, logo estará aqui, ó, com a gente nessa mesa, que já vá se preparando. É claro que a gente não vai fazer as mesmas palavras, né? Mas se prepare, porque você vai participar do bate-bola. E eu não aceito não como resposta. Isso mesmo. Então vamos lá. Bora. Pronta? Prontíssima. Vocês devem estar achando que a gente já combinou antes, só que não. Ela não sabe as palavras, então ela vai ser pega de surpresa. Ai, então vamos lá. Pega leve, hein? São 3, 6... São 8 palavras. 80, quer dizer. 80. Então vamos lá. Primeira palavra. Vou falar e você vai falar a primeira palavra, no máximo 2, tá? Tá. Que venha na sua cabeça na hora. Tá. Ok? Pronta? Pronta. Amor. Amor de Deus. Sonho. Minha família. Medo. Viver sem Cristo. Vida. Estou gerando. Futuro. Só Deus sabe de tudo. Isaac. Meu renascimento. Autismo. Não é destino. Deus. É tudo. Ela se emocionou, André. Lindo, gente. Ai, gente. Maravilhoso, emocionante esse nosso primeiro episódio, né, Rose? Seca as lágrimas. Seca as lágrimas. Deu tudo certo. Graças Saímos do primeiro episódio. Glória a Deus, para glória e honra de Deus. Amém. E é isso, gente. Vocês estão convidadas, vocês mães. Nós somos da Baixada Santista, né, Rose? Sim. Então, se você é da Baixada Santista, tem uma história linda de superação. Ver que Deus já fez você vencer esse processo, né, Rose? De luta, de encorajamento. Você hoje se sente capaz de motivar outras mães. Nos mande a sua história. Isso. Entre em contato conosco, né? Depois a gente vai deixar aí no final, nos comentários, né? Nossas redes sociais. Sim. Entre em contato conosco, conte a sua história. Quem sabe você, a próxima, tá aqui nessa mesa para motivar outras mães. Isso mesmo. Né? A se encorajarem a seguir em frente, não desistir dos seus filhos, das suas famílias, da sua maternidade, né? Exatamente. Então eu acredito que esse é o propósito do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí o nervosismo, sim, né? É o primeiro, né? Primeiro, pode ser que saia aí barulho de cachorro, pode ser, mas tá tudo ok, faz parte, né? O que importa, estamos começando, né? Estamos começando. O que importa é a palavra de Deus ser levada e nós, né, poder contar a nossa história. Sim. E saber que através de algo que um dia gerou dor em nós, hoje a gente consegue trazer força para outras pessoas. É isso. Obrigada por ouvir Flor de Mãe. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa se sentir acolhido hoje. E no próximo episódio, fiquem ligadinhos que estaremos contando a história da Sunny, que é uma história também muito linda de superação. E lembre-se, toda flor tem sua raiz na coragem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.